senhores vereadores, público presente, funcionários, secretários, secretário Cal, Cleiton, Gustavo, Aline, doutora Márcia, presidente da OAB, Cristiano, doutora Dailson, e os que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Eu declaro aberta essa audiência pública para a revisão da Lei Orgânica do município de Quatá, agradecendo a presença de todos. Essa audiência tem a finalidade de apresentar e discutir com a comunidade o texto base para a revisão da Lei Orgânica do município de Quatá. Nós, durante o tempo aqui, nós verificamos que a Lei Orgânica encontrasse muito desatualizada. Então, propusemos essa revisão. A secretária da Educação, a professora Ângela, acabou de chegar, convidou para se sentar aqui na frente. Tem um lugarzinho do lado entre o Cal e o Cleiton. Obrigado, professora. Então, seguindo a linha de trabalho, essa revisão da lei orgânica foi adotada pela mesa uma comissão revisora, que é composta pelos vereadores componentes da mesa, Valmor Aripedotti, Severino Francisco da Costa e Solange Bizinotti Bedin. Esse texto foi disponibilizado no site da Câmara Municipal de Quatá, para conhecimento de todos. Então, foi feita a maior divulgação possível. Eu, pessoalmente, aqui, quase nas últimas sessões, todas as sessões, eu convocava a população para estar presente nessa audiência pública, e também foi disponibilizado no site, na imprensa local, foi tomado todos os procedimentos para divulgação desta elaboração dessa reforma da lei orgânica. Então, dessa maneira, quem não está presente é porque não quis estar presente, porque nós procuramos dar a maior transparência e a maior divulgação possível. Então, essa audiência pública ela vai ser concentrada em tópicos. Então, o primeiro tópico, o desenvolvimento econômico. Segundo, política agrícola e rural. Política urbana e habitação. Meio ambiente e saneamento básico. Saúde, promoção e assistência social. Educação, cultura e turismo. Esporte e lazer. Então, essa audiência pública ela vai ter algumas regras. Todos vão poder se manifestar, desde que tenham feito a inscrição, ou quando eu franquear a palavra, vão poder se manifestar por 5 minutos por cada um, e os vereadores só vão falar no final. E a audiência ela vai ter a duração máxima de 3 horas de duração. Primeiramente, nós vamos pedir ao representante da empresa Liz Gomes, advogados associados, a doutora Dailson, para fazer uma explanação sobre o trabalho da comissão revisora da Câmara. Boa noite a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. É uma honra estar aqui com vocês hoje, participando dessa audiência pública. Meu nome é Adailton Gomes, eu sou sócio do escritório Liz Gomes Advogados. Nós temos sede hoje em São José dos Campos e trabalhamos com o Poder Legislativo há mais de 20 anos, com consultorias, com revisões de lei orgânica e outros trabalhos. O Poder Legislativo é a nossa especialidade, é o nosso foco. Então, nós somos convidados e contratados pela Câmara Municipal de Quatá para assessorarmos nesse processo de revisão da lei orgânica.
qual a importância da lei orgânica para o município, né? Nós podemos dizer, de certa forma, que a lei orgânica ela corresponde para o município quase da mesma forma, ela representa o que a Constituição Federal representa para o país. E ela tem uma estrutura também semelhante. Então, ao verificarmos essa desatualização, todas as leis orgânicas dos municípios com mais de 35 anos de emancipação foram elaboradas em 1990, na esteira da Constituição Federal de 88, 89 as constituições estaduais e 1990 as leis orgânicas. Naquela época foi a primeira vez que os municípios elaboraram as suas leis orgânicas. Por isso, não havia uma noção clara e precisa sobre qual era a função da lei orgânica e da sua importância para o município, né? Então, o que aconteceu na época foi um festival de reprodução de modelos, de cópia de uma cidade vizinha ou cópia de um instituto, de uma instituição que desenvolveu um modelo, e muito pouco foi feito na época, e eu não falo especificamente de Quatá, falo de forma geral. Muito pouco foi feito em termos de adaptação, de adequação dessas leis orgânicas para a realidade dos municípios, né? E isso foi um aprendizado que nós estamos acompanhando ao longo desses 36 anos, né, de vigência das leis orgânicas, e o próprio direito vai amadurecendo com isso também. As câmaras, as assessorias, os vereadores, né, é um processo. Então, o que nós trazemos aqui hoje, nesse processo de revisão, é basicamente essa oportunidade de nós revisitarmos todo o texto da lei orgânica e com ênfase nas políticas públicas, aquilo que o município tem de peculiar e as suas diretrizes para a aplicação dessas políticas públicas. A lei orgânica, ela tem assim como a Constituição, ela tem esse paralelo, ela tem uma parte basicamente institucional, de caracterização do que é o município, do que é o poder legislativo, o executivo, algumas regras gerais de funcionamento, e tem uma outra parte mais concreta, que é dividida em capítulos, assim como a Constituição também, da educação, da saúde, do meio ambiente, do esporte, da cultura, né? São esses capítulos que são o foco principal dessa audiência pública, no sentido de mostrar o que a comissão fez, né, o que nós fizemos juntos com a comissão, em termos de elaboração de um texto base, e receber as sugestões. Afinal de contas, pela importância que a lei orgânica tem para o município, é essencial a participação da comunidade, essa abertura para a participação de todos, assim como para que os vereadores discutam e tragam suas ideias também. Então, só uma apresentação básica, como eu falei, esses 36 anos de lei orgânica, nós tivemos aqui 24 emendas, mas emendas pontuais de alguns artigos específicos ou parágrafos da lei orgânica. Nesse mesmo período, a Constituição Federal teve 145 emendas, algumas ordinárias, algumas de revisão especificamente, e muitas dessas emendas trazem impacto sobre a lei orgânica, sobre o município, assim como muitas leis federais que vieram ao longo desse tempo, também impactam sobre a lei orgânica. Vários marcos regulatórios de saneamento básico, de criança e adolescente, que foi evoluindo com o tempo, resíduos sólidos, cultura, tivemos leis recentes tratando disso. Todas essas leis trazem impacto para o município e para a lei orgânica. Então, uma função, essa majoritariamente jurídica, é trazer essas atualizações da legislação federal e da Constituição para dentro da lei orgânica. Então, esse é um ponto. A Constituição Estadual também já passou por 58 emendas nesse período, né? Outro motivo para se fazer essa revisão, né, que pesou na decisão da mesa, a defasagem de conteúdo, não só pela desatualização, pela incompatibilidade com a legislação que veio ao longo do tempo, mas por várias formas de enxergar as políticas públicas, até mesmo questões de terminologia,
na área de criança e adolescente, na área da educação, muita coisa mudou em termos até de terminologia. Naquela época nós falávamos da educação, por exemplo, em primário, fundamental e primeiro grau e segundo grau. Né? Ao longo do tempo, com as novas leis da educação, veio a classificação de educação infantil, fundamental, ensino médio. Então, é só para dar um exemplo. Em todas as outras áreas, na cultura, na assistência social, muita coisa mudou em termos de terminologia, da forma de abordar, das palavras, dos termos, né? A legislação da pessoa com deficiência também, que veio evoluindo ao longo do tempo. Então, nesse ponto de conteúdo também. E no conteúdo, em relação às necessidades, às demandas da cidade, que óbvio que não são exatamente as mesmas de 36 anos atrás. Então, isso precisa ser trazido para dentro da lei orgânica. E, por fim, o escopo político, que eu destaquei também, da lei orgânica como um instrumento de planejamento, porque uma das funções da lei orgânica dentro do município, como eu disse, é estabelecer diretrizes. Ao se pensar em diretrizes, nós estamos, de certa forma, planejando também em cada área sobre, na visão dos vereadores, na visão da comunidade, o que o município precisa evoluir, o que ele precisa desenvolver nas suas vocações, na sua forma de atender as políticas sociais, né? Então, são escolhas políticas que os vereadores e a comunidade vão fazer. E as relações institucionais entre os poderes. Como eu disse, a primeira parte da lei orgânica, ela regulamenta muita coisa a respeito de funcionamento de poder legislativo e executivo, e muita coisa em termos de relação entre os dois poderes, né, sobre pedido de informação, sobre sessões sessão de posse, como funciona, sobre comparecimento de secretários na Câmara, algo, via de regra, que acompanha a Constituição, mas tem uma margem também para o município estabelecer. Então, só passando rapidamente aqui, eu vou ser breve, porque o objetivo principal hoje é abrir a palavra para o público. Nós, só para fazer um breve relatório de como fluiu o trabalho até agora. Nós começamos no dia 16 de abril com a contratação do nosso escritório, né, com um prazo inicial de 12 meses, porém estamos tentando ser o mais objetivos possível para concluir esse trabalho ainda esse ano, porque após a lei orgânica nós vamos trabalhar também a elaboração de um novo regimento interno para a Câmara e também um código de ética para a Câmara. Então, após essa contratação, tivemos uma reunião de mobilização, número 2, no dia 23 de abril. Daí foi decidido, né, que a comissão revisora seria representada pelos próprios membros da mesa. Tivemos uma primeira reunião de alinhamento para explicar e discutir como seria feito o trabalho no dia 29 de abril, e depois disso tivemos 6 reuniões de trabalho. Nós dividimos a lei orgânica em 6 blocos, tivemos 6 reuniões online com a comissão revisora, onde nós, assessoria, elaboramos um texto base antecipadamente, enviamos, a comissão teve alguns dias para estudar, e aí nós nos reunimos e discutimos artigo por artigo, ou seja, esse texto que está sendo oferecido, esse texto base, ele foi discutido e lido e estudado artigo por artigo pela comissão revisora. Pode passar. Então, só para identificar, né, os 3 membros da comissão revisora, agradeço a participação dos funcionários, né, que também participaram ativamente desse trabalho, doutora Daniela, Caio, Márcio, Fante, todos participaram e prestaram uma colaboração muito relevante, assim como a comissão também foi muito ativa nesse trabalho todo, de trazer ideias, de trazer questões pontuais de Quatá para nós processarmos e incluirmos na lei orgânica. E o escritório é formado por mim, Adailton, e pela doutora Lívia, né, que é minha esposa e sócia também. Então, na sequência, nós tivemos a fase de consolidação. Depois das reuniões, juntamos os 6 blocos, apresentamos, essa consolidação foi disponibilizada no site da Câmara para consulta pública, e hoje nós chegamos na fase 6, que é essa audiência pública, para receber as sugestões
da comunidade e do Poder Executivo. Eu vi que tem vários representantes da administração municipal e pela expertise que vocês têm na execução, na condução, no acompanhamento dessas políticas públicas, as suas contribuições também são muito relevantes. Depois dessa audiência, né, nós faremos finalmente a análise das sugestões que sejam apresentadas juntamente com a comissão, decidindo quais serão consideradas pertinentes, serão incorporadas, e isso será transformado aí sim num projeto, uma proposta de emenda de revisão da lei orgânica, que vai ser protocolado, analisado pela comissão permanente ou comissão especial e trazido ao plenário para votação dos vereadores. Chegando nesse ponto, em sendo aprovado, torna-se a nova lei orgânica de Quatá. Só para deixar claro também, nós fizemos aqui, optamos, né, em acordo com a comissão, por fazer um novo texto global para a lei orgânica. Eu não posso chamar de uma nova lei orgânica, mas sim de uma emenda que vai substituir totalmente o texto da lei orgânica atual. Por quê? Como há muita coisa defasada, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de estrutura, fazer-se alterações pontuais iria tornar a lei orgânica uma coxa de retalhos, com uma certa dificuldade para a interpretação, correríamos um risco de manter terminologias antigas misturadas com novas, né? Então, nós optamos para ficar um trabalho mais compreensível para todos, mais orgânico, em fazer uma emenda global. Aqui, a título de exemplo, dessas áreas, né, que são as prioritárias para a discussão da audiência pública, nós dividimos em 3 capítulos, sendo que, na lei orgânica atual, a ordem econômica ela é um só capítulo e tem poucas disposições. A ordem urbanística, ordem urbana é um capítulo e ambiente é uma. Não fala nada especificamente sobre saneamento básico, a atual. E incluímos também um capítulo sobre proteção e bem-estar e defesa dos animais, um tema muito atual, né, que tem sido muito cobrado das câmaras municipais, então nós acrescentamos também. E da ordem social, a lei orgânica atual ela é muito econômica nos artigos e não trata de todas as políticas, ela trata agrupadamente, né, promoção, saúde e promoção social, educação, cultura, esporte, lazer e turismo é um capítulo só. Então, nós estamos desmembrando e em cada capítulo a gente faz uma análise, dá um olhar especial para ele, na tentativa de sermos o mais abrangentes, mais corretos, mais modernos possível nessa classificação, nessa divisão. Então, aqui eu vou deixar isso em aberto, né? Seriam só alguns exemplos, né, de temas. Primeiro, questões que saíram da lei orgânica, e até para vocês terem uma ideia, a lei orgânica ela tinha ainda, por exemplo, uma previsão sobre o imposto municipal de venda de combustível, era o antigo IVV, que foi criado na Constituição de 88 e não durou 5 anos, foi revogado em 93, foi retirado da Constituição. Mas ele continua ainda aparecendo na nossa lei orgânica. Muitas questões sobre o processo de cassação de mandato de prefeito, que não é competência da legislação municipal. Há um capítulo grande, vários artigos que tratam disso. E outras coisas que entraram, né? Esse bloco dos temas que entraram na lei orgânica, estão entrando, que estão sendo agregados, ela é uma parte muito mais extensa, né? E abrange todas as áreas. Eu já falei da causa animal, temos um capítulo próprio sobre transparência e participação popular, temos alguns artigos sobre o direito de liberdade econômica, na agricultura, um olhar bastante atento de apoio, diretrizes de apoio ao produtor rural. Na educação, nós já estamos trazendo disposições do novo Plano Nacional de Educação, que foi promulgado, publicado no mês de abril agora, super recente. Um que eu chamo a atenção aqui, um ponto, né, que é motivo para debate, mas que é um exemplo daquilo que eu falei sobre trazer a lei orgânica para a realidade do município.
alguns artigos falando sobre a cultura da cana-de-açúcar, que é majoritário na economia local, na agricultura local. Então, nós tentamos analisar, junto com a comissão, sobre vários aspectos, tanto do lado econômico, como prevendo a tentativa de um fomento à produção e à cadeia produtiva, para que o município consiga se desenvolver mais, não apenas só com a produção, mas com atividades derivadas, né, de agroindústria e outros produtos. Sobre a questão urbanística, ambiental, criando, trazendo a ideia de uma faixa de transição entre a área urbana da cidade e a área permitida para a plantação de cana, para que a plantação não fique muito próxima da cidade, que pode causar tanto problemas ambientais e até risco à segurança, né, através de queimadas que, conquanto sejam proibidas, podem acontecer e eventualmente acontecem. Então, para a segurança urbana e a questão da poluição do ar também, né? E um artigo também tratando sobre requalificação de trabalhadores da agricultura ligado à produção de cana-de-açúcar. Então, esses são alguns exemplos, eu não vou me estender muito, conforme os temas surgirem, a gente pode voltar aqui para tratar. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, apenas para mostrar uma síntese do que é a lei orgânica e do que é esse processo de revisão, de como está fluindo, e agora, em nome, já até falando em nome da comissão, eu conto com a participação de todos, com as suas ideias, sugestões e os seus pontos de vista. Tá? Obrigado. Obrigado, doutor. A ideia da revisão da lei orgânica, muitas vezes alguém questiona assim, mas por que vai fazer essa revisão da lei orgânica se vem funcionando há tanto tempo? Mas acontece o seguinte, como vocês viram pela bela explanação do doutor Adeilson, a lei orgânica ela ficou desatualizada pelo tempo, porque quando essa lei orgânica entrou em vigor, eu acredito que o município não tinha praticamente nenhuma participação, por exemplo, na educação, né, secretária? E hoje é um marco importante na administração pública, a educação, que é onde o ser humano, com certeza, tem a maior transformação. E por isso que nós tivemos essa, através da mesa, nós tomamos essa iniciativa de contratar a empresa para fazer essa revisão da lei orgânica. E também do regimento, que tinha muitas coisas que não eram compatíveis com a lei orgânica. A lei orgânica falava uma coisa, o regimento falava outra. Muitas mudanças, seja por emenda à Constituição Federal ou estadual, ou por decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu não sou especialista nisso, mas eu sei que tem que acompanhar, adequar, né, a lei orgânica a essas mudanças, né? Então, e outra coisa que nós vamos também incluir no final, depois do regimento, é um código de ética, que hoje se faz necessário, né, que todos os vereadores tenham um código de ética para ser seguido. Então, nesse momento, nós vamos franquear a palavra para todos os cidadãos que queiram falar, 5 minutos para cada pessoa. Quem quiser se manifestar, pode usar a tribuna aqui. Cristiano, pode ir. Cinco minutos, doutor. Excelentíssimo presidente da Câmara, pessoa na qual eu cumprimento todos os vereadores dessa casa e público presente.
Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a presidência, os vereadores, pela iniciativa nessa revisão da nossa lei orgânica. Eu estou aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, mas não tem como não fugir de falar também em nome como procurador jurídico do município, com um trabalho diretamente ligado ao uso da lei orgânica, né? Há 25 anos no serviço público municipal, inicialmente aqui nessa casa, depois junto ao executivo. Na verdade, nós praticamente ignorávamos a utilização da lei orgânica do município, porque ela estava totalmente defasada perante a Constituição Federal. Tanto na área previdenciária, como tanto na área do serviço público, do servidor público, nós não tínhamos como utilizar a lei orgânica. A gente aplicava, lógico, a Constituição Federal. E para nós, operadores do direito, era muito complicado. Então, cumprimento a presidência por essa iniciativa, que com certeza trará muito benefício para o município, principalmente naquilo que vem trazer um texto novo, moderno, suprimindo aquelas questões que não deveriam fazer parte da lei orgânica. Hoje mesmo me questionaram, nossa, mas está tirando a sexta parte do servidor? Falei, calma, não está tirando, não é aqui que regulamenta, nós temos nosso estatuto, a previsão é lá no estatuto. Então, realmente é um texto moderno, parabenizo a assessoria que elaborou esse texto, realmente, até comentei com a doutora Daniela, achei muito bem elaborado, um texto completo, e, além do mais, eu fiz algumas sugestões, eu encaminhei via formulário, provavelmente para apreciação da comissão, não sei se é interessante comentar alguma coisa aqui, não. São a respeito de 4 dispositivos, 2 que, no meu entendimento, pode ter um conflito até pela inconstitucionalidade, e outros 2 que envolvem o serviço público, os servidores públicos, que, diante de posicionamentos recentes do STF, eu entendo que talvez alguns ajustes, alguma coisa precisa ser repensada ali. Mas foi encaminhado via formulário para que vocês possam estar analisando. E é muito difícil realmente fazer uma revisão da lei orgânica. E graças a Deus eu vi que tem a previsão de revisões periódicas, né? Porque acompanhar o nosso Congresso Nacional na mudança da legislação é quase que impossível, né? Cada dia a gente é surpreendido com uma alteração. E eu fiz uma sugestão também num formulário à parte, aí em defesa, que, como representante realmente da advocacia local, da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu vi a previsão no texto da lei orgânica da Guarda Municipal, de outros institutos, né? E na linha da Constituição Federal, que lá no artigo 133 menciona que o advogado é essencial à administração da justiça, eu fiz uma sugestão para que conste da lei orgânica a existência da Procuradoria Jurídica do município, como um órgão não de defesa política, um órgão de defesa de Estado, não de governo, mas que seja instituída realmente a Procuradoria do município, que é o órgão responsável pela defesa do município. A gente tem que pensar, na hora que a gente, num projeto desse, que nós não estamos legislando casuisticamente para o momento. A lei orgânica nossa é de 1990. Pouca coisa foi mudada, no que pese, muitas coisas foram mudadas a nível nacional, de legislação e tudo mais. E a nossa lei orgânica ficou estagnada. A base dela vai ser esse texto novo. Mesmo com as revisões, coisas pontuais serão modificadas. Então, a gente tem que pensar a longo prazo. Não pensar no atual mandato, atual legislatura. Pensar que os senhores vão estar legislando para o futuro da cidade. Pode ser que a próxima revisão desse conteúdo, nenhum de nós estejamos aqui. Como aqueles que elaboraram essa lei orgânica atual, que tem a base ainda totalmente desatualizada, nenhum daqueles atores, nenhum daqueles vereadores, prefeitos, hoje fazem parte do poder público. Temos algumas pessoas da cidade, mas ninguém mais participa da vida pública. Então, é algo que a gente tem que refletir, que nós não estamos legislando para esse prefeito, para aquele prefeito, para essa Câmara, para aquela Câmara. É para o futuro da cidade. Só finalizando, que eu acho que o tempo está esgotando, parabenizar novamente pela iniciativa, que com certeza é um texto moderno, atualizado, que facilitará muito a atuação nossa, até mesmo como operadores de direito, como procurador do município, e é algo realmente, é um grande benefício para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, doutor Cristiano Scali.
justamente, nós procuramos fazer um trabalho quanto mais transparente possível, para que todos puderem participar sem nenhum interesse pessoal, sem nenhuma picuinha política, para fazer um trabalho realmente para o município. É isso que nós procuramos, e as sugestões, com certeza, vão ser analisadas com muito carinho pela comissão, e, se for pertinente, vai ser incluída no projeto da lei orgânica. Mais alguém do povo gostaria de se manifestar? Não, ninguém? Professora Ângela? Pode não? Não? Pode? Vou lá, claro. Deve se manifestar. Aqui é a oportunidade de se manifestar. 5 minutos, professora. É alto mesmo. Eu estive analisando o texto e, como disse o doutora, que assessorou aí na elaboração do plano, sim, a atualização é necessária. Mesmo não tendo aí na atual legislação, a educação já está colocando em prática muito do que está aqui. Então, hoje nós temos no município educação integral, estendida até o ensino fundamental, de anos iniciais. Também temos a educação integral no ensino estadual, que aí o Estado está colocando na escola. Então, isso daí já é uma situação que nós estamos trabalhando. Nós temos também, no município, estamos iniciando a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, já publicado no Diário Oficial a composição e a legislação do Fórum Municipal de Educação, para elaborarmos o Plano Municipal de Educação. Alguns aqui já compõem essa comissão. Não sei se vocês chegaram a ver aí a publicação, saiu hoje no Diário Oficial. E essa adequação das normas e do regramento aí municipal ao que acontece, o mundo ele está muito rápido e as coisas são muito rápidas. Essa publicação aí do Plano Municipal de Educação, ela tem um prazo e a gente precisa imediatamente reformular. Muito embora esteja acontecendo, nós precisamos adequar. Inclusive, temos prazos para entrega do plano de expansão do ensino integral, e para que a gente atenda, nós temos hoje no município 42%, quase 43% das nossas crianças estudando em ensino integral. A meta é 50%, então nós estamos muito próximos, né? A chegada das crianças nas creches, elas em 10 anos, e nós já estamos lá, né? Nós já estamos muito próximos. Estamos também atrás aí, porque agora o foco do MEC é a educação integral e também a educação infantil. Estamos trabalhando esse recenseamento em conjunto com a saúde. Então, eu achei assim fantástico o texto, essa adequação, e nós precisamos sim colocar o nosso pezinho aí no futuro, porque a coisa muda muito rapidamente, principalmente em educação. Então, parabéns, achei assim muito boa a estrutura, toda a organização. Parabéns. Obrigada, viu, vereadores, por nos proporcionarem essa revisão. Estávamos precisando mesmo que acontecesse. Muito obrigada. Obrigado, professora. Se me deixar de microfone mais um pouco, eu falo mais. Desliga. Leitinho disse que não era para me falar, não. Gostaria de agradecer a presença do vice-prefeito Elton Mazzi, convidá-lo a sentar aqui na frente. Acho que tem um espacinho ainda no início da... Nosso vice-prefeito Elton Mazzi. Mais alguém do público gostaria de se manifestar? Gustavo, secretário da Cultura, nosso Gustavo Pelissari. 5 minutos, secretário. Alô.
Boa noite! Um prazer estar aqui. Parabéns ao nosso presidente, aos vereadores, a todos por um momento histórico. É uma reforma, é uma atualização da nossa lei orgânica. E eu vim aqui apenas para deixar fatos curiosos sobre nós enquanto seres culturais, sendo da cultura. A lei começa porque nós somos seres humanos simbólicos selvagens. Desde a primeira lei que foi constituída na Mesopotâmia, lá na Babilônia, o Hammurabi, o Ur-Nammu, nós somos pessoas complicadas. Nós não conseguimos nos entender individualmente. Nós somos agressivos e queremos destruir o outro. E as leis é a única forma da gente se entender enquanto sociedade, não se matar e praticar o bem, pensando a longo prazo, já que nós temos um cérebro que tem dificuldade de planejar a longo prazo. Como a nossa querida professora Ângela falou aqui, o nosso querido Cristiano, advogado, falou, provavelmente a próxima, nós nem estaríamos mais aqui, ou talvez nem estejamos mais aqui. Mas nós temos um momento agora de pensar sobre a cultura, temos novos códigos, novos signos, temos novas nomenclaturas. Eu sempre costumo falar com os vereadores, com os colegas secretários, a taxologia é importante. Taxologia é classificação, dar nome às coisas para que a lei possa ser atingida e não vivermos só à base das brechas. Não é, doutora Márcia? As brechas existem porque nós não colocamos as palavras claras. A gente não ilumina as coisas. E nós temos um momento agora de iluminar e clarear as coisas. Dá-se a cultura, no meu caso, que é da cultura, o turismo, que é do turismo, que não tem nada a ver com cultura, que é outra coisa também que eu brigo, e até mandei como indicação aqui para a nossa lei. Mas, enfim, nós temos novos desafios, nós temos palavras novas circulando, autismo, TEA, TDAH, trans, não binário. Como que nós vamos dar conta de se entender em toda essa seleção de novas informações frente a uma lei? E nós estamos aqui nesse momento, um momento muito bonito, um marco histórico para os nossos 100 anos de Quatá, para a gente estar estabelecendo uma nova direção a partir de agora. Venho aqui como secretário de Cultura, apenas para deixar esse recado, o quão bonito, o quão histórico é este momento. Parabéns aos nossos advogados, parabéns aos vereadores, a minha procuradora, amiga pessoal Daniela, todos que estão aqui, é um momento muito bonito para a nossa sociedade. Parabéns pela iniciativa, Valmor, parabéns pela iniciativa, todos os vereadores, toda a comunidade, os advogados, doutores que estão trabalhando na lei. Muito obrigado, obrigado, colegas secretários. É isso. Obrigado, secretário. Mais alguém do público que gostaria de se manifestar? O Elísio Casadei, jornalista, atuante do nosso município. Cinco minutos, jornalista. Sei que jornalista gosta de falar bastante, mas... Boa noite, autoridades, público, todo o secretariado dessa administração. A gente vive aqui em Quatá, né, há tempo, e a gente vê a necessidade de fazer uma lei e, pelo menos, ficar nos tempos modernos. Parabéns, né, vereadores, parabéns à empresa que veio aqui fazer e tudo mais. Eu quero falar sobre segurança, sobre trânsito. Disse que era em 1990 que foi feita essa lei, né? essa LOM aí. Mas nossa cidade se modernizou. Naquela época tinha tantas pessoas, hoje nós temos aí quase 15 mil pessoas dentro do município. E a gente que é cidadão aqui, a gente vê a necessidade de leis, né? Muitas delas têm lei, muitas vezes tem lei e não
e não é fiscalizado, né? Então, o que a gente queria ver? Trânsito e também segurança, principalmente segurança pública. A gente vê horrores dentro dessa cidade. Pode, não pode. Por que não pode? Porque não tem lei, né? Agora com essas motoquinhas aí, essas elétricas, a gente vê horrores. Naquela época, quando foi feito, não existia isso, né? Hoje temos. Então, pensem com carinho de acrescentar na lei, porque senão a gente vai ter problemas no futuro. É isso com relação a trânsito. Com relação à segurança, está ficando cada vez mais difícil viver aqui em Quatá. Som, que seria perturbação de sossego, embora é uma coisa que pode ser de polícia em esfera estadual, mas a gente também tem as nossas leis aqui, e que muitas vezes nem fiscalizadas e nem obedecidas são. E é isso. Mas parabéns por estar fazendo tudo isso aí. Obrigado. Obrigado, Elísio. Mais alguém? O secretário Cleiton. Prazer tê-lo aqui na nossa casa. 5 minutos, Cleiton. Senhor presidente, caros edis, público presente, secretários, doutores, vice-prefeito, meu boa noite. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o senhor presidente, toda a comissão aí por essa iniciativa. Eu que sou um sempre presente, né, desde ainda quando a Câmara Municipal era lá na entrada da cidade, eu vi naquela época tendo uma revisão do regimento interno. Se não me falha a memória, o vereador Volney, na época, que fazia parte da comissão, mas até então não via a revisão da lei orgânica do município. Então, venho acompanhando, né? Sempre que pude, estive acompanhando o serviço do Legislativo. Então, a gente só tem parabenizar, e essa Câmara, essa legislatura aqui, eu também tenho que agradecer muito, né? Que tem dado todo o apoio, né? Eu sou, falando de apoio da Câmara Municipal, a Secretaria de Esporte, a nossa secretaria, eu digo sempre que eu estou como secretário, né? Amanhã eu posso chegar no gabinete e o prefeito falar: Cleiton, um abraço, vou tocar minha vida. Mas eu só tenho a agradecer à Câmara Municipal, porque eu acho que das instituições do terceiro setor eu só perdi para uma, como secretaria, e falando em emenda impositiva. Então eu só tenho a agradecer e parabenizar, né? E pedir que a gente coloque aí na lei orgânica do município o esporte também como um dos pilares, não só saúde e educação, né? Sei que é importante saúde e educação, mas a gente colocar também como um dos pilares da nossa administração o esporte, que através do esporte a gente não vai ter problema lá na saúde, né? Então, isso eu digo também na parte financeira, na hora da gente tá montando o orçamento para o ano subsequente, a gente vê com outros olhos também o nosso orçamento, né? Porque, como disse os nossos colegas aqui, né? Até mesmo o Elísio, que me antecedeu aqui, ele falou que nós crescemos, e a Secretaria de Esportes também cresceu. Eu fico, perdão da palavra, eu fico puto quando alguém fala assim: a Secretaria de Esporte é uma secretaria pequena. Não é não, gente. Nós crescemos. Quatá hoje, lá em 1990, quando foi criada a LOM, Quatá tinha aí, não sei, hoje nós temos 14 mil habitantes. E a nossa secretaria ali, ela vem crescendo. A Secretaria de Esporte, eu digo que não é só o nosso ginásio municipal aqui. Se você for ver aí, se todos forem ver, nós temos aí uma estrutura muito grande na Secretaria de Esporte. Cresceu, são campos em todos os bairros, são quadras nos bairros, nós temos aí, né, cresceu junto. E o pessoal
tem cobrado a gente em cada bairro que você anda aí, né? Então, a secretaria cresceu com o município, né? Então, eu peço que na lei a gente olhe com outros olhos e coloque também o esporte como um dos pilares. Saúde, educação, esporte, segurança, infraestrutura, mas não esqueçam do esporte aí não. E mais uma vez, parabéns a todos os vereadores e muito obrigado por tudo que nesse 1 ano e 6 meses aí vocês têm feito pela Secretaria de Esporte. Parabéns a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, secretário. Eu só gostaria de lembrar que a lei orgânica, ela fornece diretrizes gerais das políticas públicas. E só vou repetir aqui os tópicos. Desenvolvimento econômico, política agrícola e rural, política urbana e habitação, meio ambiente e saneamento básico, saúde, promoção e assistência social, educação, cultura e turismo, que está junto, e esporte e lazer. Então, o esporte está contemplado na elaboração dessa reestruturação da lei orgânica, só que muita gente confunde com leis específicas, mas a lei orgânica, ela dá diretrizes. E depois as leis ordinárias e complementares que vão regulamentar o funcionamento do município. Mais alguém? Doutora Márcia? Não? O Cal, nosso secretário da Infraestrutura. Boa noite a todos. Para mim, assim, mais ou menos, nós estamos começando agora, estamos começando a gatinhar, estamos no 5º dia aí como secretário de Infraestrutura, mas de mão já deixamos aí, agradecemos aí ao presidente, os demais vereadores, a gente vem trabalhando aí afinco com vocês, e falar para vocês assim que para nós é um marco bastante grande na história, na nossa história de Quatá. A gente, assim, hoje eu estou como secretário de Infraestrutura e venho aí trabalhando aí, fazendo um trabalho aí com os demais secretários. A gente vem aí fazendo parte da administração municipal. E eu vou falar assim que a gente está bastante feliz porque recebemos esse convite de estar aqui participando hoje desta reunião, e é um marco assim que a gente traz com bastante entusiasmo, porque é um marco bastante agradável para nós ver hoje a lei orgânica do município sendo aí reestruturada e fazendo com que parte assim muita melhoria para a nossa cidade. Eu tenho certeza que com essas melhorias também o município só tem a ganhar. Então, de antemão aí, eu já deixo meus agradecimentos, conto com o apoio de cada um de vocês. Como eu disse no início, nós estamos gatinhando. Estamos aí, eu e a Aline, estamos no nosso 6º dia aí como secretário. Temos muito ainda que aprender, não sabemos nada, temos muito que aprender e vamos aprender com vocês. Meu agradecimento aí a cada um de vocês, conte comigo, conte com esse secretário que nós estamos aí disposto a trabalhar e fazer uma administração cada dia melhor. Meu muito obrigado. Obrigado, secretário. Mais alguém gostaria de se manifestar? Mais alguém do público? Ninguém mais? Então, vamos passar agora para a manifestação dos senhores vereadores. Algum dos senhores vereadores vai se manifestar? Vereadora Solange? Pois não, vereadora. Pode ir. O tempo é 5 minutos também, vereadora. Boa noite a todos, todos da casa, boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, senhores vereadores, autoridades, produtores rurais e população presente.
como integrante da Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica, gostaria de destacar um tema que considero de grande importância para o futuro do nosso município. Quatá possui uma economia fortemente ligada à agricultura. O desenvolvimento do nosso município depende da força do homem e da mulher do campo, mas também depende da preservação do solo, da água e dos nossos recursos naturais. Durante os trabalhos da comissão revisora, tivemos a preocupação de fortalecer na nova lei orgânica princípios voltados ao desenvolvimento rural sustentável, à preservação ambiental e ao incentivo às boas práticas agrícolas. Nesse contexto, também estamos discutindo, nesta Câmara, um projeto de lei que institui uma política municipal de conservação do solo, incentivando a adoção de curva de nível e de outras práticas conservacionistas, como forma de prevenir a erosão, proteger os recursos hídricos, preservar as estradas rurais e garantir uma agricultura cada vez mais sustentável para as futuras gerações. Essa proposta também valoriza a assistência técnica, a orientação aos produtores e a formação de parcerias para ampliar a proteção do nosso patrimônio rural. Entretanto, durante a análise da revisão da lei orgânica, percebi que podemos dar um passo ainda mais importante. A lei orgânica é a nossa maior lei municipal, aquela que estabelece os princípios permanentes que orientarão todas as futuras políticas públicas. Por isso, aproveito esta audiência pública para apresentar novas sugestões para que seja avaliada a inclusão no capítulo da política agrícola e rural do seguinte dispositivo: o município incentivará a conservação do solo e da água nas áreas rurais, promovendo práticas conservacionistas destinadas à prevenção da erosão, à proteção dos recursos hídricos, à manutenção da fertilidade do solo e ao desenvolvimento sustentável da atividade agropecuária, observada a legislação específica. Entendo que esse dispositivo fortalecerá a nova lei orgânica e servirá de fundamento permanente para futuras políticas públicas voltadas à proteção do solo, à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável da agricultura em nosso município. Tenho certeza de que investir na conservação do solo é investir no futuro da nossa agricultura, na proteção das nossas nascentes, na conservação das estradas rurais e na qualidade de vida das próximas gerações. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Mais alguém? Vereadora Márcia? Pois não. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, os colegas vereadores, as autoridades presentes e, de forma muito especial, todos os cidadãos que participaram dessa audiência pública. Hoje estamos discutindo um dos documentos mais importantes do nosso município, a revisão da Lei Orgânica, que é a principal norma que orienta a organização, a administração pública, o funcionamento dos poderes e a garantia do direito da população. A lei orgânica precisa acompanhar a evolução da sociedade. Por isso, essa revisão busca modernizar
o texto adequado à legislação atual e às necessidades do município de Quatá. Mais importante do que elaborar uma nova redação é ouvir a população e, por meio da participação popular, que conseguimos construir uma lei orgânica mais democrática, transparente e voltada aos interesses da comunidade. Quero parabenizar a comissão revisora pelo trabalho devolvido e agradecer a todos que apresentaram sugestões, opiniões e contribuições. E nesta audiência, tenho certeza de que cada manifestação será analisada com responsabilidade e poderá contribuir para o aperfeiçoamento do texto. Uma lei orgânica forte é aquela construída com diálogo, responsabilidade e compromisso com o futuro do município. Muito obrigado pela presença e a participação de todos. Obrigado, vereadora. Mais alguém? Vereadora Aline, pois não. Boa noite a todos, os presentes, boa noite, presidente, aos pares, funcionários da casa, todos os secretários aqui presentes, entidade, munícipes, o meu agradecimento, e todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Primeiramente, eu quero parabenizar, por esse marco inédito, como diz o Gustavo, secretário da Cultura, histórico também, da revisão da lei orgânica. Quero parabenizar a equipe que está fazendo essa revisão, está acompanhando todo esse processo, pelo belíssimo trabalho que vocês estão realizando, a mesa que está revisando também, juntamente com os funcionários, o Márcio, a Daniela, a procuradora jurídica e o Caio. Então, eu deixo aqui os parabéns, por esse trabalho aí magnífico que vocês estão fazendo e extremamente necessário, para acompanhar a evolução aí das políticas públicas que vem acontecendo, muitas vezes atropela realmente, cada dia é uma lei nova e a gente precisa estar sempre atualizado. Então, é um momento realmente muito pertinente, muito importante, e o que nós estamos fazendo aqui hoje, essa audiência pública, é justamente isso, para dar transparência. Isso é um exercício de cidadania. Então, a gente fala tanto em controle social hoje, nas políticas públicas, e é isso, é dessa participação popular que nós precisamos. Eu sei que vários munícipes que não estão presentes aqui, entraram inclusive em contato comigo para saber como dar sugestões, que essas sugestões que vão ser estudadas, analisadas pela equipe que está acompanhando e realizando esse processo, e depois futuramente deliberadas. Então, assim, é extremamente importante. Eu acredito que ainda tenha um tempo hábil para os munícipes fazerem essas sugestões. Então, toda contribuição é extremamente importante. Inclusive, enquanto vereadora também, estudando a lei orgânica, eu fiz também algumas sugestões pelo link que é disponibilizado lá no site da Câmara. Convido a todos aí que, se puderem opinar, dar sugestões, que o façam também. E não vou entrar muito no mérito, porque vocês vão analisar, mas foi principalmente em relação ao esporte. Foi votada uma lei o ano passado, minha e do vereador Luiz Adilson, em relação ao fomento do esporte com parcerias público-privadas, com patrocínios, com a criação também do Conselho Municipal de Esporte e do Fundo Municipal de Esporte, que dá transparência aí para gerir esses recursos. Então, que algo nesse sentido, de repente, possa ser estudado e colocado também nessa revisão da Lei Orgânica Municipal, para dar uma maior garantia jurídica, e mostrar o compromisso também do município em relação a políticas públicas esportivas, a um maior incentivo. Então, eu convido a população a continuar aí nessa participação até a análise e futura votação, e parabenizar novamente toda a equipe. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Juninho? Pois não, vereador. Senhor presidente, boa noite. Caros vereadores, mais uma vez, boa noite. Público presente, autoridades, meu boa noite. Senhor presidente, partindo do princípio que eu aprendi com o Dr. César Saldanha, um dos maiores juristas que eu acompanho e admiro, né? Hoje, o professor César nos falava do conceito de justiça. Justiça é dar a cada um aquilo que é direito. Hoje não estamos tratando exatamente desse tema, mas, em aspas, sim, né? Uma alteração gritante, né? na alteração dessa lei orgânica. E outra coisa, senhor presidente, quando se trata, eu também deixei algumas anotações no link, mas gostaria de ressaltar aquilo que a Solange disse, né, sobre a preocupação de estarmos colocando dentro do projeto da lei a manutenção das curvas de nível, a criação de curvas de nível, pensando já na proteção da nascente, pensando na proteção das estradas rurais. Então, eu acho isso primordial. Mas eu quero dar ênfase, senhor presidente, e parabenizar, sobretudo a doutora Daniela, a Caio, todos que se envolveram, né, de corpo e alma para desenvolver, a empresa que se propôs a estar abraçando essa causa, na qual eu me esqueci o nome do doutor, ele trouxe uma palavra que me alegrou, né? Temos um período a ser cumprido, mas com certeza entregaremos antes. Isso é poucos que fazem. Somente empresas comprometidas com a justiça, por isso que eu dei ênfase na justiça, somente empresas comprometidas com a justiça é capaz de falar de viva voz uma coisa que hoje em dia pesa-nos tanto. E também agradecer a preocupação que tiveram quanto à pessoa com deficiência. Da mesma forma que há uma dificuldade de estar acompanhando, como o doutor Cristiano falou, de estar acompanhando as alterações feitas, né, na Constituição, de modo geral, há uma dificuldade gigantesca de estar acompanhando as alterações frente às mudanças da legislação da pessoa com deficiência, quanto na educação. A secretária do professor Ângela está aí, eu acho que ela pode confirmar, quanto no esporte, quanto em outros setores. A cidade aumentou, igual já foi muito bem falado. Infelizmente, o número de pessoas com deficiência no município aumentaram. Infelizmente, ou felizmente, né, foram incluídos na Constituição Federal agora outros tipos de doenças, como pessoas com deficiência. Então, dentro do que eu pude ler nessa nova normativa, foi dado uma ênfase especial, né, com relação à pessoa com deficiência, a qual eu parabenizo o presidente, né, todos os envolvidos nesse belíssimo projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador José Fernando de Albuquerque, pois não. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, público presente, secretariado, ouvinte, funcionário da casa, o meu boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar essa casa, a mesa, pelo trabalho, pela iniciativa da melhoria da lei orgânica. A empresa com comprometimento. Isso é muito importante, porque quando se fala
de trabalho, de contratação, nós temos aí um ponto de interrogação. E quando eu vi o doutor vir à frente, igual o vereador Júnior citou, e ter o comprometimento e o cuidado de estar terminando essa revisão tempo hábito, parabéns, doutor. Parabéns a você, a toda a sua equipe, né? Parabéns à equipe dessa casa, né? Os técnicos que estão acompanhando e estão fazendo um excelente trabalho. Isto mostra comprometimento não com a população só, mas com si próprio, preservar pelo nome da empresa. Porque hoje, nesse país, nós vê lambanças e lambanças de empresas que quer pegar o trabalho, mas não tem um comprometimento de entregar no tempo hábito. Meus parabéns. Eu vi uma palavra da vereadora Solange, é um dos assuntos que a gente discute muito nessa casa, entre outros, a questão da agricultura. O município é muito penalizado e essa lei orgânica, ela vem trazer aí uma abertura muito grande para que essa casa se discute melhoria na parte agrícola. Onde quando a gente se fala em parte agrícola, parece que nós estamos falando de um ato isolado, mas não. Nós na parte agrícola, nós temos todo um desfecho onde nós buscamos desde paciente, aluno, então toda essa melhoria. Quando nós falamos em estrada, quando nós se falamos em curva de nível, em preservação do meio ambiente, das nascentes, e essa lei orgânica, com esse capricho, com esse cuidado que essa casa, junto com a empresa, está fazendo, isso vai dar um trabalho amplo para essa casa estudar a possibilidade de tomar todos os cuidados. E uma lei que faz muitos anos, igual ouvi o doutor Cristiano citar, igual própria a declaração da empresa, lei aí de 36 anos, então é muito tempo para... Tem algumas emendas, mas eu sempre via o confronto também da nossa lei com o regimento interno. Era direto, sempre, às vezes, estava falando no regimento e não falava na lei orgânica. Falava na lei orgânica e não falava no regimento. Então, isso vai dar uma transparência e um cuidado muito grande para o município, para o legislativo, para o executivo, né, para trabalhar com essa transparência. Então, só queria deixar a minha palavra aqui de gratidão, mostra o trabalho sério que essa casa está fazendo, parabenizar as atitudes do nosso presidente, que ele ele é de falar pouco, né, mas de agir com sinceridade. Então, em seu nome, presidente, eu quero parabenizar todos os vereadores e todo o corpo técnico e a empresa que foi escolhida. Parabéns a todos, meu boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Severo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres companheiros. Os munícipes que se faz presente hoje aqui nesta casa, os doutores, os secretários. Para mim é motivo de muita alegria de estar participando dessa reformulação dessas leis do nosso município, que é desde 1990. Tem algumas observações que coloquei juntamente com os demais vereadores, e quando for a aprovação dessas novas leis, aí eu vou estar discutindo a pauta. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Obrigado, vereador. Eu gostaria de combinar um assunto. Vamos estabelecer um prazo de mais uma semana para todos que assim queiram, enviar suas sugestões para a comissão revisora. O que eu posso garantir é que todas as sugestões vão ser analisadas com carinho, com muita dedicação, não só com
a comissão revisora, como com a empresa que nos assessora, como com também a nossa procuradora jurídica, a doutora Daniela, aqui da Câmara Municipal, todas vão ser analisadas com carinho. Então, vamos ficar combinado dessa maneira. Mais uma semana, porque depois que ninguém possa alegar que não teve tempo para fazer a sua sugestão. Porque várias vezes durante a sessão eu já alertei que a revisão da lei orgânica estava em andamento, porque depois que passa, aí vem aquele retardatário e vem falar, mas por que não fez assim? Ó, a oportunidade está aí. A divulgação, eu fiz questão pessoalmente de me dedicar a isso, no site, aqui na Câmara, falei com os jornalistas da cidade para divulgar, fiz a maior divulgação possível. Quem não participou é porque não quis participar. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, mas fazer um agradecimento muito especial ao vereador Severino Francisco da Costa, a vereadora Solange Bisinotti Bedin, que tiveram essa paciência de, junto comigo, que não é fácil, toda semana participar da reunião, estudar o texto antecipado. Agradecer à doutora Daniela, que com muita dedicação nos assessorou, ao doutor Márcio, ao funcionário da Secretaria, o Caio, que não está aqui hoje, porque está de férias. E esse aí é um agradecimento especial, porque parece fácil, mas não é não. Fazer uma revisão da lei orgânica não é fácil, tem que ter um pouquinho de dedicação. Nós tivemos... não sei que palavra que eu vou utilizar, foi sorte, mas eu acho que foi sorte mesmo. Foi de contratar uma assessoria muito especial pelo Liz Gomes, que eu vou recomendar a quem eu puder, que realmente fizeram um trabalho excelente, através do doutor Adailton. Então, dessa maneira, eu declaro encerrada a presente audiência, agradeço a participação de todas as autoridades, dos senhores vereadores, do público e dos que nos acompanham pelas redes sociais. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.